problema do negro, o próprio negro. Eu não estou discordando. Eu acho que o problema é o acondicionamento. O que você falou, na sua família, negro não podia casar com branco. Mesma coisa era o branco não podia casar com o negro. Né? Peço até licença a Tereza, quando nós começamos aqui o debate, quando na cultura negra vai se começar alguma história falando do negro, da cultura negra, da religiosidade negra, peço licença aos mais antigos, para se começar qualquer, né, Tereza, sessão, ainda mais falar nós comentamos aqui sobre o Cúbico Tubos, um clube que é centenário, né? E assim, não é o negro, é o acondicionamento a que o negro vive. Quando você comentou que teve os negros de elite, tudo, realmente, quando nós da periferia vimos na cidade, nós vimos um colega nosso de situação tomando sorvete hoje onde é só neve. O primo dele falou: ô, sai daí, você não é pra nós não. Você entendeu? Desculpa, então, assim, é o acondicionamento que a pessoa... Hoje há lugares que nós frequentamos que antes nós não estávamos. Então, né? E realmente você chega em espaços que você vai, que você é aceito, não bem quisto. Antigamente, né? Hoje também ainda acontece muito disso. Qualquer espaço que você vá ocupar, que é de elite, tudo que podem fazer para você não estar, você sabe disso, que você deve passar por isso também. Eu, por exemplo, aqui tinha o Henrique Felipe, vocês se lembram. No Henrique Felipe não entrava qualquer negro para comprar. Eu comprei o Henrique Felipe, eu era funcionária pública. Eu acho assim, eu acho que eu acho assim, sabe, você falou aí, a sua família foi muito bem, mas a família da Glória lá, a mãe da Glória deixava as irmãs dela e ela trabalhar, ela para trabalhar, eu falei assim, eu quero que a senhora, ela vai trabalhar aí, ficar aí, Viana da Roça, eu conhecia ali aquela parte. Eu trabalhei na campanha, vinha lá da Roça e falei assim, eu quero que a senhora, minha filha vai ficar aí para trabalhar com a senhora, o que eu quero que a senhora faça é que dê estudo para ela, que estude. Deixar a menina trabalhando na casa da família. Para estudar. Pergunta a Glorinha. A Glorinha, uma das irmãs dela, a mãe dela fazia essa proposta para as pessoas. Entendeu? Eu peguei uma Leopoldina, onde que tinha passeio, que eu não gostava de passar, gente. Eu peguei um jardim, onde do lado de cá só negro, do lado de lá era só branco, perto do Cine Brasil. Mas eu saía de casa e sentava lá. Sentava no banquinho lá, no banco. No clube eu não ia, não fazia questão. Mas tem muitas divergências. As coisas tem tomadas. Cada pessoa, cada família tem uma coisa e tem outra. Meu pai era motorista, João Malaquias. Minha mãe era lavadeira. Presta bem atenção. Naquele tempo, que depois do tempo, tudo era chão. Meu pai é que dirigia, puxava a tora para os pés. Já vi que ele pegava a tora para puxar lá de Trompeiro dos Ferros, dava aquela chuva, eu ia falar uma palavra, aquela chuva danada, meu pai ficava 15, 20 dias fora de casa. Minha mãe lavando roupa, ganhava aquela ninharia, aquela coisinha, né, para lavar roupa. Minha mãe lá acredita com nós. 10 filhos. Era ignorância ter tantos filhos, mas coitados. Né? Era pela cultura também, né? Porque os negros eram obrigados na escravidão a se procriar. Por exemplo, eu sou a 7ª lá de casa. Ela tem que dar para minha irmã mais velha, senão ela vai virar mulher sem cabeça. Verdade. Então você foi criado dentro de uma base. A Bíblia, a gente não pegava a Bíblia, tinha tanto respeito, mas não manuseava a Bíblia. O respeito que a gente tinha pela Bíblia. Hoje em dia, a gente sabe que a leitura é verdadeira, né? Eu tenho que ler, se possível, ler a Bíblia. A verdade está ali na Bíblia. Antigamente, a gente tinha tanto respeito, antigamente tem que pegar, até de tocar. Então a gente foi criado esse tipo de bandeira muito ignorante. Eu me abri muito, que eu fui para a campanha. Mas a diretora falou assim, não deixa ela entrar dentro do prédio. Eu era negra. Eu ficava só, fica de olho nela. Depois eu fui me conhecendo, foi me conhecendo. Ai, cadê de confiança?
passaram a me dar confiança e até de eu ter a chave do quarto delas. É muito triste você confiar. Muitas pessoas, às vezes, não entendem o que marca, né? O que marca lá dentro. Porque isso é muito difícil de você arrancar. Você arranca assim. Eu, por exemplo, sou uma mulher que, se não gostei muito de cantar, gosto de pagode, gosto de... Estou triste, canto. Então isso te liberta. Eu acho que a música é uma terapia. Ela me ensina a soltar. Entendeu? E eu sou muito de falar. Desde criança, eu sempre achei muito bom. A criança não fazia uma coisa, o mais velho falou que ele fazia. Aí eu saía falando, não, mamãe, eu não fiz isso não, sou fulano, eu não fiz. Você apanhava. O mais velho falou, você fez. Eu não tinha defesa, eu não podia me defender. Eu falo com meus filhos, vocês têm direito à defesa, se não estão errados, não estão errados. Se está certo, está certo. Você entendeu? Então é uma coisa que vem de princípio, que é difícil de você sair dessa jogada. Uma vez eu cheguei no lugar, tinha um menininho, onde cheguei para comprar uma coisa, o menininho estava. Coitadinho. Aí quando eu cheguei, o homem veio para me atender, eu falei, atende ele. Ele está primeiro do que eu aqui. Eu cheguei e já estava aqui. Então desde que hora que você, o menininho estava ali? Tadinho. Chegava o maior, ele só atendia o maior, o menino ficava. Você entendeu? Eu falei, não, atende ele. Eu cheguei e ele estava. Ele está na minha frente. Mas exatamente essa experiência, por que eu falo, que a partir de 90, é por isso que a Tereza e tanto o Beto estão dizendo assim, o meio que eu vivi, educação, mas acontece o seguinte, mas exatamente em 90, quando começa a maior circulação de informação e acesso à cultura, por incrível que pareça, aí que começa a situação de enrolar. Entendeu? Esse é que é o problemático. Eu ia perguntar isso para você, Jorge, porque parece que o movimento negro começa a surgir com a Constituição, né? Tem um parágrafo lá, né? Mas não foi, acho que foi de 1988, né? Então, em 90, isso causou algum impacto? Mas eu disse 90 da 90, né? Que você sente, por exemplo, se essa questão legal começou a ter alguma coisa. Pois é, então assim, em 1990, quando você começa a entrar realmente maior acesso à educação, à comunicação, é que essa perda de identidade começa, essa perda de identidade começa, não é verdade? E a gente pode ver, inclusive, está falando a respeito do piada, né? O problema do negro hoje é negro, eu ouvi no vídeo uma interessante. Um branco comprou uma bicicleta, o outro branco aplaudiu. Aí no ano seguinte ele comprou uma moto, o branco aplaudiu. No outro ano ele comprou um carro, o branco aplaudiu. No quarto ano comprou um violão, o branco aplaudiu. O negro comprou uma bicicleta, no dia seguinte o outro foi lá e furou o pneu dela. Né? E é exatamente o que a gente está vivendo, e essa consciência tem que ser despertada. Né? Eu ainda acho, gente, uma coisa. Quase sempre os nossos caminhos desviam por causa da política. Pois é, estou dizendo, acesso, abertura de nosso fundamento, exatamente. Nós tivemos uma consciência negra aqui no Pontina, linda, maravilhosa. No último dia que nós íamos subir no palanque, um menino me telefonou, Tereza, olha, no palanque de vocês tem uma faixa com vocês lindo, com uma sigla de um partido. Eu falei, vou tirar. Você vai, eu vou também. Porque a nossa consciência é política. É negra, não é política. Então, o neguinho se entra pegando um dinheirinho. Vocês não entenderam? Pois é, Tereza, exatamente isso que eu estou falando. É disso daí que eu estou falando. Não é só nessa questão. Proibiu de subir no palanque, não proibiu, não tem nada com subir. Mas a nossa consciência era a consciência negra. E tudo que se mistura com política fica sujo. Fica sujo. Eu já fui candidata, falo isso, entrei no ano da consciência negra, para mostrar para o negro que o negro tem que lutar pelos interesses deles. Tem que ir à luta. Eu sempre falo isso. Eu entrei e falava isso, negro, vocês têm direito,
luta pelos seus direitos. É isso que eu sempre visualizei. Uma colega minha mesmo uma vez, estava numa reunião, quando fui passando, ela passou perto de mim e falou assim, aí Tereza, você está em tudo, você firme? Menina convivia comigo. Aí Tereza, você está em tudo, hein? Eu falei assim, o espaço é meu, eu quero ele. Falei assim com ela. Você entendeu o que é? O próprio nego, muitas vezes, o único nego jogador de futebol que eu conheci, que casou comigo, foi Ramírez, me parece, né? Depois teve a Elza Soares, aquela coisa toda, mas eu estou falando assim. Nenhum jogador de futebol, é o que eu falo, é a santa ignorância do mundo. É por amor. Teve um rapaz que até fez um comentário a respeito de jogar um problema, não sei qual o nome dele. Aí o rapaz fez um comentário muito conveniente, disse assim, como é que vocês querem ser respeitados se vocês não se respeitam? Né? Ele era casado com a branca, aí vem o outro casado com o branco. Ele disse, se você não está se respeitando, como é que você quer que o outro te respeite? É claro que não é uma questão de racismo, é claro que acontece, pode acontecer um caso ou outro. Né? Não é de ser natural, respeito né? de casar com a branca. Agora, por que tem que ser exatamente isso daí? Toda vez tem que ser isso daí. Não é um desrespeito de casar com a branca. Não, nada a ver. Né? O problema é que tem que ser todos eles, se dão bem. Todos. Né? Por exemplo, quantas outras mulheres negras poderiam levar para a ascensão social? Agora, Né? As famílias dela, consequentemente, Thaís de vão Oliveira, junto, Thaís tá? de Araújo, coisa linda. Coisa linda, por exemplo, né? É um elogio, muito bacana mesmo. Então, isso daí, então, eles poderiam, com eles, levando a outra mulher para a ascensão social, consequentemente, a família dela, né, iria ter ascensão social e assim sucessivamente. Então, assim, o nosso problema é que muitas vezes a gente quer resolver essas coisas com leis. Essas coisas não se resolvem com leis, se resolvem com posturas, né? Se você tomar uma postura, você passa a ser respeitado. A Renata entrou, foi com a colega entrar no restaurante, não deixar porque ele é negro. A Renata não volte mais lá. Ele vai sentir no bolso, consequentemente a postura dele vai, né? Então não se faz isso com lei, se faz com posturas. Eu nunca fiz questão de eu tenho que me aceitar o lugar e é um negro me comprou, pode comprar. Quer dizer, gostaria eu poder fazer isso, né? Você pegar uma coisa assim e adquirir o direito daquilo para dar no tempo do outro, né? Só para a gente retomar um pouquinho a questão histórica, né? E abrir o debate também para os demais Aí companheiros aí. nós estamos travasando, né? O Jorge falou a questão do pentecostalismo, né? Religiosidade, a Tereza também, passando, falou a questão da Bíblia, né? A gente sabe que historicamente também do Império para a monarquia, a religião católica apostólica romana foi oficializada como a religião do Estado, né? Isso não é novidade para ninguém. E com as outras crenças eram admitidas desde que não tivesse forma exterior de culto de igreja. E com a transição da monarquia para a república e o Estado laico, com a Constituição de 1891, isso acabou, né? Deixou de ser oficialmente a religião oficial, mas sobre os cultos afro-brasileiros pesava, como pesa ainda hoje, o estigma da discriminação e do preconceito, né? E aí o professor Inácio, lá da UEM, tem um trabalho todo voltado para essa pesquisa, discriminação, essa questão religiosa, na região aqui, na nossa Leopoldina, ele fala, ó, se você quiser saber alguma notícia ligada a questão religiosa negra, você vai ter que ir nos jornais, nas páginas policiais, né, na década de 30, 40, que eram lá que eram noticiadas alguma questão referente à questão religiosa negra, que, via de regra, eram denunciados na polícia, né, ou a polícia invadia, algum vizinho que também invadia os terreiros, daí a polícia tinha que eventualmente apartar. Então, esse estigma, né, da religiosidade, da discriminação e do preconceito também pesa sobre a religiosidade negra, né? Eu até convidei o companheiro da matriz afro-brasileira, mas ele falou que viria, mas se desse, que ele estava em um distrito aqui, não, imagino que não deu para ele vir, né? Infelizmente, que ele poderia ter mais legitimidade, lugar de fala, para falar sobre essa questão em Leopoldina, como é que foi, as dificuldades que eventualmente ele enfrentou. Agora, acho que a gente pode problematizar várias coisas, né, Jorge? Assim, você falou a questão da década de 1990, que você acha que foi um pouco dessa perda de identidade.
Não sei, eu acho que a gente pode problematizar isso, quer dizer, o movimento negro, enquanto movimento negro, pelo menos na atual, tem diversas etapas do movimento negro, né? Mas na atual contemporaneidade, ele ganha força muito em 78, né? 78, 79, com a criação do MNU, do Negro Unificado, em São Paulo, a parte da discriminação que sofre lá um rapaz negro, né? E já denunciando a falsidade da democracia racial e tal, e culmina no processo da Constituição de 88, com o movimento negro, colocando na Constituição diversas pautas que a população negra, que o movimento negro nacionalmente já defendia, pelo menos desde a década de 30, 40, né, de Nascimento, nessa luta, Edson Carneiro, Béla Gonzalez e tantas outros mais, como, por exemplo, a criminalização do racismo, né, como crime inafiançável e prescritível, como, por exemplo, a questão da demarcação das terras quilombolas, dos remanescentes de quilombos. E em 95 a gente vai ter um grande movimento em Brasília, que é a Marcha dos Zumbi dos Palmares, né, em Brasília, em 95, culmina, inclusive, foi no governo Fernando Henrique, né, na primeira vez que o Estado brasileiro oficialmente reconheceu que é racista, né, fruto dessa marcha, e começa a se tomar algumas medidas a partir dali para implementar algumas ações, que também já pedido desde a década de 40, de ações afirmativas. Quando as primeiras medidas de ações afirmativas no Brasil começam a partir dessa marcha do movimento negro de 95, que pressionou acho que 100 mil pessoas em Brasília, né? No 20 de novembro, pressionou o governo teve que dar uma resposta. A resposta dele foi começar, primeiro, a admitir que o Brasil é de fato um país racista, porque até então, mesmo que já denunciado, já tinha perdido muita força, mas ainda vigia oficialmente esse nível da democracia racial, né? E para dar uma resposta a isso, o governo brasileiro oficialmente começa a implementar algumas medidas de ações afirmativas, que isso não crescendo, né, depois com a Convenção de Turno de 2001, vai desaguar nas políticas afirmativas que a gente tem hoje aí no nosso país, né? E o Tutubas, né, Beto, como um símbolo de resistência negra, leopoldina, eu acho que casa muito com isso que o Jorge fala, que de uma elite, bom, não sei se é elite, mas de algumas pessoas negras, né, que estavam imbuídas em viver uma sociabilidade, né, que fizesse frente à discriminação que era sofrida e que se constrói Tutubas com todo o histórico de dificuldade, a gente sabe, né, registrado no livro da Margarete e outras pesquisas também, né, que tiveram que empenhar, inclusive, essa própria casa deles para poder comprar, adquirir o terreno, né, como esse símbolo de sociabilidade da população negra e essa alternativa de vivenciar um espaço que ela pudesse se encontrar, se reunir, festejar, celebrar, visto que no clube, à época, o Clube Leopoldina, eles eram impedidos de... Mas aí que eu digo para você, aí no caso eu trouxe uma problematização. 1974, MNU, depois 80, a Constituição reconhece. Exatamente. Como instituição, como lei, está perfeito. O problema, estou falando de mentalidade individual, estou falando de indivíduo, estou falando de lei como se for, com certeza, melhorou muito. Eu estou dizendo como indivíduo, essa consciência de ser o que eu sou. Né? Eu lembro de Ruth de Souza, o trabalho da Ruth de Souza, da Zezé Mota, que eu tenho uma admiração muito grande por ela, esse movimento de 74, do MNU, que estava em Juiz de Fora, né? Estava indo para Juiz de Fora na década de 70, porque vivi muito isso lá e participei também na Juiz de Fora. Depois você vê a Constituição de 88, né? Mas o que acontece? Estou dizendo, como instituição, não, está perfeito, melhorou. Eu estou dizendo como consciência de indivíduo, como consciência daquilo que eu sou. É isso que piorou. E isso vem culminar em 1990. É disso que eu estou falando. Mas, Jorge, eu compreendo perfeitamente o que você está falando e acho que no papel está tudo muito maravilhoso e muito obrigado, mas para sair na prática o negócio é diferente. E aí, partindo dessa questão sua da consciência do ser humano, de ser o que é, né? Aí vai esbarrar na questão da identidade mesmo. Será que foi, você percebe que foi nessa época que a identidade foi sendo transferida para uma outra, mas eu acho que nós, até enquanto brasileiros, a gente foi perdendo nossa identidade mesmo. Não, com certeza. Eu concordo plenamente com isso, eu estou dizendo. Então, como que se resgata essa consciência
da valorização Isso eu concordo. cultural. Como é que se faz? É isso. Né? Então, assim, Aí- eu estou falando do meu lugar lá quando eu estava estudando as questões populares e eu passei estudando como professora, trabalhando com a cultura popular, eu enfrentei preconceitos. Com certeza, não sei disso. Preconceitos assim, que ficaram, como assim, né? A cultura acadêmica tem um determinado tratamento, a gente está mexendo com cultura popular, recebe outro, Com licença, Renato. né? Acho que quando nós não... Né? A conscientização. No momento hoje que nós vivemos, a cultura negra, não que eu seja racista, nada disso. A cultura negra está no processo de embranquecimento, como o padre fala, né? Você deve estar falando da apropriação cultural. Isso. Acho que no âmbito que é maior, não é só a negra, não. Não, isso, geral, mas vou falar de nós. Esse é o momento que nós... Aí o que acontece? Você pega hoje os terreiros, né? Que hoje o padre falou que não tem um representante aqui. Hoje na nossa época era pai de santo. Você ia um pai de santo, né, Tereza? Tá? Hoje não é mais pai de santo, é zelador. Então, isso, essa desaculturação. Isso, para ser aceito. Você para ser Para aceito. ser aceito. Para ser aceito. Existe Foi uma aceito? coisa, né? Isso, para ser E aceito. foi aceito? Renato, na época, que minha mãe também já foi terreiro. Sim. Minha mãe saía de casa comigo, né? O vizinho falar, e pegava a roupa dela, colocava dentro de uma bolsa e ia pro terreiro. Fazia o trabalho, tirava a roupa dela, colocava dentro da bolsa e voltava a ser cristã. Né? Não é assim? Saía católico de casa e virava de terreiro. Saía de terreiro e voltava a ser católico. Né? E hoje, não precisa. E até hoje, quando nós estávamos na Feira da Paz, o pessoal de terreiro falou: nós temos que nos vestir também e vir para a rua. Não, que isso, não. Entendeu? Nós mesmos não estamos nos aceitando pela forma como nós fomos imposto a estar onde devíamos estar. Mas só Nós, Depois de tem uma todo o coisa. processo legal já foi feito, de Papel, tudo. de que forma foi feito? Renato, Capacitar os professores para isso? as coisas eram muito pesadas. Uma vez foi preso, que ele pegou a televisão dela e levou para consertar. Pegou a televisão, jogou no ombro, tá indo. Aí o cara falou assim: roubaram minha televisão lá em casa. Não especificou cor de ninguém, não. Educacional, né? A gente é educado, não estou falando de só escola. O que educa a gente, que constrói essa consciência de falta de identidade até no ser humano, vamos dizer assim, né? A formatação de como é feita essa escola, que a gente não participa dela. Eu sou professora e já tenho mais de 30 anos de magistério. Todas as vezes que a gente estava ali no papel, querendo criar alguma coisa, a gente estava com a esperança que a gente ia mudar alguma coisa. Aí chegava ali de cima, esse papel era engavetado. Por umas 3 vezes eu participei disso, a nível estadual, inclusive. Uma colega nossa, Bergman, foi a nível federal. Aí tudo aquilo que estava sendo construído para nos ajudar a ter essa consciência, de repente, lá em cima aconteceu alguma coisa, isso era engavetado. Existe alguma coisa lá em cima, não vou falar nem teoria de conspiração, né? Mas essa consciência, ela vai acabando sendo formatada, porque nós temos um meio de comunicação de massa que deseduca e vai criando esses conceitos de que é bom, o que não é bom. Hoje que é nós importante, estamos que não é, acostumando né? a ver negros como protagonistas. Negro lá, eu acho que o Pantera Negra, né? Hein? Deu azar. Isso porque foi imposto. Isso. Tem que ter. Não Acho, gente, igual o Jorge estava falando ali, negócio de umbanda, essas coisas, Jorge. Eu já fui em terreiro, mas de chegar lá e ver fazer mal. Falei, gente, mas não pode ser. Isso não pode ser. Você vai num centro espírita, como se dizem, faz uma macumba para sarar essa pessoa aqui. Depois faz outro lá, faz a macumba para matar esse aqui. Para tomar uma... Mas, Tereza, você me permite assim, né? Se você quer chegar? Não. Primeiro a gente tem que entender qualquer objeto inanimado um poder sobrenatural. Quando você é católico e acende uma vela, para poder, eu quero passar no vestibular, você está fazendo feitiço. Se você vai fazer vestibular, você tem que estudar. Ao fazer isso daí, você toma um feitiço para tomar o lugar do outro.
Entendeu? Isso é muito. eu tô Esse falando assim, não porque- entendo. Mas você vai encontrar lugares que vão fazer mal e vai encontrar outros que vão fazer bem. Agora, o que. Mas É, sempre vou o cara não que depende da faz o bem vai consciência. fazer o mal? Por exemplo, se você pega a Igreja Católica, você pega todo o histórico da Inquisição, aquela coisa terrível. E aí? Mas você é católica. Aí você chegou no centro de Umbanda, viu fazendo mal, você saiu. Jesus. Então, pois é, aí você, o que acontece? Você estuda toda a historiografia da Igreja Católica, com seus apetrechos de tortura, etc, etc, e encara isso como normal. Você chega no centro de Umbanda e vê uma pessoa sendo fazendo mal para o outro, não quero mais ser de Umbanda. Então é todo o processo de educação, a gente tem que passar por isso daí. A gente tem que- Jorge, isso- eu fui num centro Não, de eu educação concordo. uma vez, Aí, que tinha um caldeirão de da Umbanda, já fui da Igreja Católica, já fui evangélico, já fiz gnose grega, bababá, e desse tipo não tem Não, mas eu ainda É fui porque em em igreja todo católica. lugar que você chega, você vai encontrar esses contrapontos. Aonde tiver ser Você humano. entendeu? Onde tem tiver ser confusão. humano você vai encontrar. Eu sempre Entendeu? vai encontrar. Eu Leopoldina, né? Por que a gente está tentando entender a nossa formação no momento atual que nós estamos em Leopoldina, enfrentando esses problemas todos? Eu já estou na questão cultural, né? Na questão, já vendo esse descaso, né? Com a cultura, com a arte, e como que é rico a contribuição do negro nessa formação. Mas isso não está nas escolas, esse conhecimento que nos valoriza como brasileiro. Não não está. está, a história do Essa negro consciência não não é contada dá. em história. E a gente está saindo também de um movimento, de um período político também que acabou com tudo. É, muita Né? Tá coisa. tudo- Hein? nós estamos tentando, entre nós aqui, né, de descobrir uma forma da gente nos organizarmos e arrumar soluções É para das isso, mãos, né? né? Das mãos, porque, na verdade, independente de político, mas o papel é muito bonito no Brasil. O brasileiro escreve muito bem, mas na prática as coisas não acontecem. Ô, Renato, o que garra Acontece. é no financeiro. Pô, existe vontade? A gente está falando agora porque está falando como se. Porque quando você também estava lá. Isso. Quantas vezes a gente lutou quando foi permitido de ter conselho, os conselhos que não funcionam, né? Da sociedade civil estar lá para nos representar. Você estava lá, você via como que era difícil, era desanimador. Quantas vezes o Zé Gabriel, as pessoas que participaram do conselho, a gente ia defender a Leopoldina, a gente perdia. Perdia porque a maioria já estava lá se organizada, como os governamentais, e a gente era do civil. E a gente estava defendendo o civil, quase ninguém ali, e perdia. Isso é frustrante. E a gente tentando. Isso frustrava a gente, porque como assim? Cadê o povo? Porque, aí a questão ainda essa questão da consciência. Por que o pessoal não acredita que união faz a força? Por que eles não estão lá, nos lugares os lugares de fala, onde a gente poderia estar reivindicando as coisas, não vão? Porque eles não acreditam. Não acredito. Não acredito. Renato, e agora tá piado, não é que não acredita, Renato. Nós olhamos para a cara do outro assim e falamos, Rogério, eu acho que vou entregar, vou desanimar, vou desistir e tal. Ele falou, rapaz, se nós que lutamos desistir, aí é que vai piorar mais ainda. Mas a gente assim, hoje o financeiro, o financeiro e o medo. Sabe, quando o Jorge tem a fala dele, vamos supor, antigamente Leopoldina era por sorteio, quando foi dividido as terras dos escravizados, quando teve a falsa liberdade, né? Aí, para quitar um pouquinho a dívida com os escravizados, eles fizeram o sorteio de terras. Eu encontrei uma família muito amiga minha, o pessoal me amava de paixão. Eu entro na casa deles lá sem bater palma e descobri que eles receberam isso por sorteio. Quando eu cheguei para ver se eles tinham um documento aí para a gente registrar, né? E tudo, eles falaram, não, minha irmã perdeu. Renato, Você entendeu? Eles ainda têm medo de perder Mas uma você coisa que já é deles há séculos, há Roberto, anos. porque essa questão que Leopoldina teve, a primeira concentração de escravos da província, e depois muitas das terras de muitos fazendeiros que quebraram na época, as terras foram entregues para os italianos. Isso. Eu até depois perguntei a alguns historiadores, até perguntei a Nilza naquele dia, se essas terras foram doadas ou se foram subsidiadas.
Ela fala que não, que as terras não foram doadas. Os italianos receberam as propriedades e pagavam com a produção. E aí eu falava, Jorge, aquilo que a gente vai tocar no seu programa depois. Leopoldina tem 2.000 propriedades rurais. Né? Eu pensava que tinha 1.700, mas eu estava conversando com o Pedro Augusto semana passada, ele falou que saiu uma nova, ele estava vendo na Receita, Leopoldina hoje tem 2.000 propriedades rurais. E eu não conto aqui 5 propriedades rurais que tem proprietários negros. Né? Não tem. Aí começa a injustiça. Teve uma reunião uma vez com o Patrulho Ananias aqui, Zé Gabriel. Não sei se você lembra disso. O Patrulho Ananias, ele foi ministro do Lula. Eu fiz essa pergunta para ele. Por que o governo, até hoje, não tem uma política de crédito para se adquirir terra? Quantas famílias negras, quantos filhos de produtores, que às vezes quer ter acesso a uma terra, e o governo não tem esse financiamento para aquisição de terras. E existe o financiamento, aí com juros subsidiado aí para comprar casa própria, para pagar em 30 anos, mas para uma pessoa comprar 5 alqueires de terra não tem. Eu fiz essa pergunta para o Patrícia Maria. Você, chegou eu e minha esposa na Caixa Econômica. Eu acho que o gerente estava atendendo um desses bambambam aí. Fez de conta que não tinha ninguém lá, cara. Entendeu? Então, assim, para que o Jorge fala, para que as leis do governo dê certo, que as coisas se encaminhem, tinha que ser uma coisa mais rigorosa. E para ser mais rigorosa, tem esse medo de se virar ditadura. Porque o cara chegou, ficou lá conversando, que tem terra, que tem isso, que tem aquilo, e eu simplesmente queria um empréstimo para poder comprar a minha casa. Você está entendendo? E assim, parecia que não tinha ninguém em pé ali querendo pelo menos uma orientação. Então, essas diferenças que ainda existem, e é essa diferença que tem. O meu colega comentou comigo que o pai dele tinha, na época, eram 6 filhos, e era empregado de alguém. Comprava no restaurante, no armazém de seu fulano. Aí era tantas banhas, tantas sabão, que era muita criança para lavar roupa. Eles começaram a notar que estava faltando sabão. Quando ele foi reclamar com o dono do armazém, que estava indo menos sabão, o cara falou, não ia nem vender, não ia nem estar vendendo para você, eu vendo para você por causa do seu patrão. Ele teve que abaixar a cabeça, engolir a seco, né? Então, hoje nós dizemos isso, Renato, também. Eu não me sinto bem passando naquela praça, ficou bonita. Você acredita que até hoje eu não me sinto bem passando naquela praça, por causa do preconceito que meus ancestrais... Você está me entendendo como é que funciona? Então isso até hoje, muitos negros têm essa e além do financeiro é essa também, né? De estar e não estar. O pior é a de ainda ser invisível ainda. Tem o nome de escravagista. Aqui, mas Pior é isso. Renato, aí tem essa expectativa. Pior é isso. Eu fui dar uma palestra